Graça e paz, queridos, da parte do Senhor, nosso Deus, amém? É bom estar aqui nesse lugar, poder adorar o nome do nosso Senhor juntamente com toda a igreja. E é para mim uma responsabilidade muito grande, mas um grande prazer poder estar em nossa casa, que eu digo que aqui é minha casa. Essa é minha igreja mãe, e sempre que meu pai me requisita, é uma alegria muito grande poder contribuir, juntamente com meus irmãos que estão aqui, poder render louvor ao santo nome do nosso Deus, amém? E essa noite nos foi nos dada a incumbência de trazer uma palavra a esse lugar, a essa casa. Eu quero convidar todos os irmãos para abrir a palavra no livro de João, capítulo 15. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Se você achou, diga assim, amém. Agora, se você não achou, pode dizer assim, misericórdia. E nós vamos aguardar para que você possa juntos, lermos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Poder estarmos adorando o nome do nosso Senhor. Capítulo 1 de João 15, até o versículo, aleluias, 16, que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que ele tem nos falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora, aleluias, e são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se você permanece em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. E permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, glória a Deus, e a alegria de vocês sejam completas. O meu mandamento é esse: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe
o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não escolheram-me, eu os escolhi, para irem e darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedires em meu nome. Pai, somos gratos ao Senhor por essa palavra e poder estarmos aqui essa noite. Bendizer o teu santo nome, porque tu és digno de toda honra, glórias, louvor, majestade e sabedoria. Nós te pedimos que nesse momento o teu Espírito repouse sobre nossas mentes, e que a tua palavra que seja ministrada tome nossa mente cativa em um aprendizado, a qual nos levará, Senhor, a viver sobre aquilo que o Senhor projetou para nossas vidas. Te damos graças, rendemos louvores ao teu santo nome, e te pedimos que, como uma flecha que é lançada no alvo certo, a tua palavra penetre os nossos corações, a fim de que os cativos ao teu santo nome. Te agradeço, te louvo, em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos, essa é uma passagem a qual o nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo uma passagem clássica de exortação do nosso Senhor, a qual Ele nos chama, nos exorta, para que o seu povo possa tomar consciência da importância dos seus mandamentos para nossas vidas. E o Senhor, Ele vai declarar aqui, diante de todos os seus discípulos, que Ele chamou cada um de nós com um objetivo poderoso, com um objetivo glorioso. E aqui Ele traz um resumo da grande comissão, a qual Ele nos comissiona essa noite, para frutificar, a fim de que o nome do Pai, Ele seja glorificado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nós estamos entendendo que esses últimos dias, nós estamos vivendo tempos especiais. São dias maravilhosos, momentos de grande alegria e muito especial para a nossa igreja. E eu digo no sentido da igreja de Cristo aqui na terra. E eu tenho chegado até a pensar, irmãos, nesses últimos dias, devido a tudo que nós estamos vivendo, que certamente, se nós não formos a geração do arrebatamento, penso eu que certamente nossos filhos terão esse privilégio e serão a geração do arrebatamento. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E é nessa temática que eu sinto que o Espírito Santo, Ele tem nos despertado nesses últimos tempos. É nesse tema que eu tenho percebido a voz de Deus bradar em nossos corações, a fim de que a sua igreja, seu povo escolhido, se posicione em meio a um mundo tenebroso, para que se cumpra a palavra dele em nossas vidas, a qual está designada para esses últimos tempos. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Sinto que o Espírito de Deus, Ele tem despertado, nos despertado a viver de uma forma mais intensa a grande comissão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja desse século precisa compreender, louvado seja o nome do nosso Senhor, que cada um de nós que estamos aqui, que todo aquele que vai nos assistir, temos um papel, queridos, fundamental, um papel profético, e que precisamos cumprir esse papel ao qual o Senhor designou a igreja desses últimos dias. E mesmo nós enfrentando, a igreja enfrentando crises, obstáculos, frieza espiritual, louvado seja o nome do nosso Senhor, temos a favor do povo de Deus, temos a favor da igreja, temos a nosso favor, aleluias, uma grandiosa promessa da parte de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Uma promessa que nos faz mais do que vencedores. Uma promessa que nos capacita a viver aquilo que Deus tem nos chamado. E a promessa é: eis que estou convosco. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus está com o seu povo e Ele capacitará todo aquele, aleluias, que se levantar em favor de cumprir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, de permanecer nele, porque esse é o grande desafio da igreja desses últimos dias. Permanecer firme, não em uma religião, firme em Jesus Cristo, e permanecer firme e dar frutos, permanecer firme a fim de dar muitos frutos, conforme João, ele relata aqui no versículo 5, quando ele diz que ele é a videira, nós somos os ramos. Se permanecermos firmes no Senhor, e o Senhor em cada um de nós, certamente vamos dar frutos, e frutos poderosos, frutos grandiosos, porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi eleito, para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nosso Senhor e dar frutos para que o Pai seja glorificado nas obras que você tem praticado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas existe uma coisa, igreja, e nós precisamos compreender: para que os planos, para que as estratégias da igreja sejam bem-sucedidas, eu e você, cada um de nós, louvado seja o nome do nosso Senhor, precisamos entender que fomos chamados para viver muito além daquilo que talvez imaginamos. Não fomos chamados simplesmente para estarmos presos em quatro paredes, mas para também tocar fogo nessa seara, aonde formos pregarmos a sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Compreender que a ordem que Jesus nos deu é uma ordem de sairmos do comodismo das nossas vidas cotidianas para dar frutos, frutificar
para o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E por isso Jesus Cristo, Ele nos disse, irmãos, Jesus nos disse: somos o sal dessa terra, somos a luz desse mundo. E não há mais tempo, não há mais condição de a igreja viver acanhada. Nós precisamos nos colocarmos como os filhos da luz, iluminar esse mundo que está em trevas, porque a Cristo está em nós, e nós precisamos refletir a imagem do nosso Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos fazer discípulos, precisamos, queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor, frutificar. É nesse tema que eu quero estar falando para a igreja essa noite. Chamados para frutificar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E na instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, em João 15, o trecho que nós acabamos de ler, Jesus, ele vai se apresentar sendo o quê? A videira verdadeira. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Seus discípulos, a igreja, são os ramos. Aleluias. E aí nós notamos nesse texto que só frutifica aqueles que estiverem ligados a Ele, aqueles que estiverem nele, aqueles que permanecerem firmes nesse propósito, firmes em Jesus Cristo, ligado a Ele, porque Ele é fonte verdadeira de vida. E aonde cada um de nós formos, certamente que levaremos vida, levaremos luz, levaremos esperança e frutificaremos para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. E todo aquele que dá fruto requer cuidados especiais. Nós sabemos disso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Por que requer cuidados especiais? A fim de que possamos frutificar ainda mais. E no versículo 2, o Senhor, Ele vai nos dizer: todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda. O Senhor nos limpa com uma palavra poderosa todos os dias, aleluias, a fim de que eu e você produza para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que uma vida de frutificação, além de ser uma base de crescimento para o cristão, ela é também maturidade para a igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A frutificação é uma demonstração, amados, da nossa obediência, da nossa maturidade, da nossa responsabilidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. E Deus, amados, Ele não está interessado em salvar pecadores, pessoas para que simplesmente possam usufruir das suas bênçãos, para que possam usufruir daquilo que Ele tem a oferecer de bênçãos para nossas vidas. Não. E tem muitas pessoas que só querem desfrutar das bênçãos e não trabalhar em prol do crescimento da obra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nós entendemos que esse é um pensamento egoísta. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque, querido, não sacrifica a vida em nada. E muitos deles pensam só em casa, nos afazeres do dia a dia, sempre alguma desculpa
com a família, ou com o que quer que seja, com o trabalho, e muitas das vezes não se disponibiliza para viver de forma intensa esse chamado que é para todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor, o chamado de frutificar. Por isso nosso Senhor, Ele tem nos alertado nessa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E essa passagem nos mostra que Deus, Ele requererá de cada um, de cada cristão, Ele vai requerer uma vida frutífera, uma vida que venha refletir o caráter, a santidade, a atitude que expressa o verdadeiro cristão. E esse chamado não é um chamado para alguns. Esse chamado não é um chamado pastoral. Esse chamado é um chamado para discípulos. Esse chamado é um chamado para todo aquele que ouviu um dia Jesus Cristo dizer: vinde a mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O chamado é para todos. O chamado é para você. O chamado é para mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não são apenas alguns que precisam sacrificar sua vida, orar, pregar a palavra. Não. Todos os salvos têm o mesmo compromisso diante de Deus. E aí nós vamos poder entender, quando nós olhamos para o Salmo 80, nós vamos perceber o salmista Asaf lamentando por uma nação, Israel, uma figueira, que ele foi comparado como uma figueira que foi tirada do Egito, mas ela foi plantada em uma terra especial. Nós também fomos tirados do Egito e fomos enxertados em alguém muito especial. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. E Israel é essa figueira ao qual o Senhor tinha expectativa que ele florescesse. Deus, Ele deposita expectativa em mim e em você, de que floresça, de que dê frutos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas Israel, ele não floresceu. E hoje a igreja é o Israel de Deus. E nessa passagem, querido, em João, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta como a videira verdadeira, e nós, a igreja, esse novo Israel que é enxertado nele, mas com uma finalidade. Deus nos chama a fim de que possamos dar frutos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O objetivo pelo qual o Senhor nos chamou é para que possamos florescer no Senhor, sermos enxertados em Cristo para frutificação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E esse compromisso de permanecermos em Cristo, o próprio texto, ele vai nos mostrar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse texto, ele vai nos mostrar, querido, que o compromisso de permanecer em Cristo, ele é pessoal, ele é individual, ele é de cada um que está aqui. O compromisso de se permanecer do nosso Senhor. E a própria palavra de Deus, lá no livro de 2 Coríntios, ele vai nos levar e nos mostrar, aleluias, que nesse dia que Jesus voltar, Ele vai trazer um acerto de conta com a sua igreja. Ele virá buscar a igreja e Ele vai pedir, aleluias, as obras de nossas mãos. E aí o salmista, ele vai dizer lá no Salmo 90, confirma, Senhor, as obras de nossas mãos. O compromisso é pessoal.
Observe, queridos, João 15:4, que Jesus atribui a cada cristão a missão de trabalhar pelo crescimento da igreja. Quando o Senhor vai nos dizer da seguinte forma: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. E a gente começa a compreender, o Senhor está atribuindo a cada um de nós essa missão de trabalhar por esse crescimento. Essa individualidade implica em compromisso pessoal, em envolvimento diário, por parte de cada um de nós, como um corpo, como o apóstolo Paulo vai lá nos dizer em 1 Coríntios 12, bem ajustado, firme no Senhor, em um só propósito, unânimes em uma só fé, unânimes em um só pensamento, exaltar o nome daquele que nos chamou. E só exaltamos ao Senhor quando obedecemos a sua palavra, quando cumprimos os seus mandamentos, quando vivemos uma vida digna pela qual nós fomos chamados. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Não há utilidade para um galho que não está ligado na videira, porque aquele que está desligado, aquele que está distante do propósito que o Senhor chamou, é como um galho seco em uma árvore, e ele é cortado, e para nada mais presta, a não ser para ser queimado. É como sal, que quando perde as suas propriedades, ele é insípido. E o próprio Jesus disse que só serve para ser pisado pelos homens, para um trabalho imprestável. Nós precisamos nos conscientizar que esse é um tempo difícil, tempos trabalhosos, que precisamos permanecer unidos e firmes no nosso Senhor. Porque, queridos, não há utilidade para nenhum de nós se não recebermos a seiva viva de Jesus Cristo. Se rejeitarmos a palavra de Deus, o viver sobre os princípios da sua palavra, aleluias, certamente secaremos, viveremos uma vida seca, vazia e obsoleta. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aquele que não vive os ensinamentos de Jesus, o próprio Senhor diz que será cortado e lançado no fogo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E o que é que nós aprendemos aqui? Que nós devemos trabalhar, que nós devemos usar o talento que o Senhor nos entregou, que nós devemos obedecer esse chamado, chamados a frutificar, chamados a viver conforme a sua palavra, conforme os seus mandamentos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ou seja, devemos frutificar para o nosso Senhor. Deus jamais exigirá de nenhum cristão a vida de frutificação sem antes Ele prover os recursos para todos nós. Os recursos necessários para o nosso trabalho, para o trabalho na obra. E Ele nos dá toda a provisão para nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se Ele não nos desse, poderíamos dar as desculpas que muitas das vezes nós damos, queridos. Quando o Senhor vier para ajustar as suas contas com a igreja, Deus irá cobrar de cada um de nós, mas o Senhor tem nos dado tudo aquilo que precisamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Você pode olhar para uma pessoa que está perto de você e dizer assim: meu irmão, o Senhor tem lhe dado tudo aquilo que você precisa para frutificar na sua obra.
Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Louvado seja o nome do nosso Senhor. E nós entendemos o quê? Lembramos da parábola dos talentos, narrado lá em Mateus capítulo 25, 14 a 30. Mostra, aleluia, essa verdade que o Senhor tem nos mostrado aqui. A história diz que um certo homem se ausentou de suas terras e entregou os seus bens a quem? Aos seus servos. Somos esses servos, a qual o Senhor nos entregou, meus irmãos, essa missão. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Aleluias. Mas Ele entregou para trabalharmos, para produzirmos. E produzir como? Com disposição, com seriedade, com coragem. É isso que nos ensina esta passagem. E nós aprendemos que talentos gera o quê? Talento. Amém? Talento gera talento. O homem que recebeu 5 talentos, ele ganhou mais outros 5 talentos. Que tinha 2, ganhou mais 2. O esforço, o empenho levou os que se dedicaram à multiplicação. O esforço, o teu desempenho na obra do Senhor te levará a lugares altos, te levará à frutificação no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Então, se talento gera talento, nós vamos dizer o quê? Ovelha gera ovelha. Cada um de nós temos a missão de gerar outros irmãos, outras pessoas, de fazermos da nossa casa o nosso primeiro ministério, de fazer da rua em que nós moramos um lugar saudável, pregando a palavra, ganhando vida, tirando pessoas de todas, da prostituição, do pecado, da mentira, proclamando o Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre, gerando multiplicação para o reino do Senhor. Então, queridos, cada crente precisa colocar suas aptidões. Cada cristão precisa se colocar a serviço do reino de Deus. E quando nós usamos os talentos e os dons na obra de Deus, a igreja ela é favorecida. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ela é abençoada. E muitas pessoas, aleluias, vai chegar ao conhecimento da verdade. Porém, queridos, muita gente se comporta como o servo que ganhou um talento, aquele que enterrou o seu talento. Louvado seja o nome do nosso Senhor. No mundo, muitas das vezes fazíamos tantas coisas, tínhamos disposição, disponibilidade, eram as festas, eram os carnavais, eram as BBD, cooperávamos para o reino das trevas, éramos cooperadores porque estávamos lá contribuindo para que toda a imundície do inferno fosse propagada, mesmo de forma involuntária. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Cooperávamos para as coisas carnais, para as coisas do reino das trevas. E muitas das vezes chegamos na igreja e ficamos tímidos, e não queremos nos expor, e não queremos nos lançar. A igreja precisa entender que você foi chamado sim, para assumir um compromisso diário com Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. E muitas das vezes tem pessoas que têm tido indisponibilidade, vergonha de evangelizar, de chamar vizinhos para ir para o culto, de dizer uma palavra para aquelas pessoas.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Para que o Evangelho chegasse a você, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas pagaram um preço muito alto. Os apóstolos, eles sofreram. Muitas pessoas deram a sua vida para evangelismo. Para que o evangelismo, para que a igreja pudesse crescer e você fosse contemplado com essa palavra poderosa. Eu queria que você pensasse, querido, nisso. Se você não desenvolve na obra, é porque você não é ramo da videira. Precisamos pensar nisso. Aqueles que muitas das vezes vivem acomodados, porque eu já sou salvo, precisa entender. Se você não trabalha, se você não coopera, se você não desenvolve, se você não assume seu papel, não de sentar no banco todos os dias, mas de se comprometer e daqui até o final do ano trazer alguém para poder encher esse celeiro para o Senhor, você não é ramo da videira. Perdão, irmã Flávia, eu, meu pastor Pereira. Por quê? Você é um galho seco. E se você é um galho seco, está vivendo uma vida imprestável no reino de Deus. E deixa eu lhe dar uma notícia ruim. Galho seco não serve para o Senhor. O galho que serve é aquele que passa a seiva. Não serve. Será lançado fora. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Frutificar requer esforço, requer trabalho, requer renúncia. Os servos se esforçaram para que os talentos se multiplicassem. Trabalharam com seriedade, porque sabia que o seu Senhor iria voltar a qualquer momento. Percebe o quanto essa parábola nos leva à realidade desses últimos tempos? E se o seu Senhor voltar, Ele vai requerer. Você terá que prestar conta dos seus bens. E aquele que recebeu um talento, nada ele fez para que o valor se multiplicasse. Nem ao menos entregou aos banqueiros, como o próprio Senhor, Ele nos diz no versículo 27. Tem muitas pessoas acomodadas, não se importa com almas que estão morrendo. Há muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra que talvez esteja na sua boca, nos seus lábios, e talvez você passe todos os dias por ela, mas você não teve coragem, e o Espírito já lhe disse: fale do meu grande amor para ela, ou para ele. E misericórdia por isso, queridos. Muitas pessoas têm vivido nesse comodismo. Muitas pessoas têm vivido essa vida fácil, sem se preocupar com aquele que está esperando, que ainda pode ser salvo. Eu conheci um menino há uns tempos atrás. Pense de uma pessoa improvável. Pense de uma pessoa que tinha tudo para não dar certo. E eu comecei a orar pela vida dele. E eu pedi a Deus, ele é um bandista, se prostra diante de uma imagem chamada Pombagira, na Umbanda. E tudo que ele queria, ele pedia a ela. E eu disse: o que é que eu faço para chegar a esse rapaz? E eu fui orar pela vida dele. E eu fui buscar o Senhor até o dia que o Senhor me deu uma oportunidade. Eu vendi uma sandália para ele. E foi ao vender essa sandália, eu lancei uma palavra profética sobre a vida dele. Todo mês ele comprava uma sandália, porque tudo nele estragava e era destruído. E eu perguntei: você crê que eu vou te vender e não vai ser da mesma forma? Mas eu já vim orando, pagando um preço pela vida dele, jejuando. E ele olhou para mim: eu duvido. Eu disse: você vai ver. Eu lancei uma palavra sobre a vida dele.
e comecei a me aproximar. A sandália não quebrou, e foi a sandália que mais durou. Ganhei ele para Cristo. Era um menino que vivia na prostituição, da homossexualidade. Hoje é pai de família, casado, serve ao Senhor Jesus Cristo, é obreiro do Senhor, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Por que, irmãos, eu estou contando esse testemunho? Porque muitas das vezes você só precisa de uma oportunidade, e às vezes você tem, mas é tímido, e você precisa deixar a timidez de lado para frutificar, porque foi por isso que o Senhor te chamou. Você é mais do que vencedor. Você tem uma palavra profética. Cristo está ao teu lado todos os dias. E quando você permanece nele, a palavra dele está em você, você pede e ele fará. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. E muitas pessoas têm vivido dessa forma. Na vida espiritual, irmão, nada vai acontecer sem que haja um esforço, sem que haja um empenho, sem que haja disposição, e principalmente o que Jesus ele disse aqui, sem que haja amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor disse a Josué algo, e essa noite eu quero deixar essa palavra para você, que talvez esteja como que tímido para fazer a obra. Talvez você se ache incapaz, talvez você ache que você não consegue, mas a palavra que eu quero deixar para você foi que o nosso Senhor disse lá a Josué, capítulo 1, versículo 9: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, faz a obra do Senhor. Por quê, pastor? Porque há um perigo de uma vida infrutífera. Para mostrar a seriedade de não frutificar, nós podemos pegar essa mesma parábola da figueira estéril, a parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. E nós vamos aprender algumas lições com ela. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Fidelidade e privilégios. A nação de Israel, ela era essa nação, tinha muitos privilégios. A nação judaica foi comparada por Jesus a uma figueira infrutífera. Esperava-se que o povo judeu, o povo escolhido, houvesse nele fé, devoção, santidade. No entanto, havia apenas religiosidade, pecados ocultos. Eram as folhas, e Deus não queria folha. Quando Jesus ele vai até aquela figueira, porque ela tinha toda a característica de uma árvore frutífera, porque a figueira em Israel naquela época, primeiro ela brotava os botões do figo, e quando os seus ramos começavam a florescer, indicava que havia o quê? Frutos. E quando Jesus vai lá e procura os frutos, não encontra, porque Jesus não queria folhas, ele queria frutos. Muitos de nós estamos vivendo com aparência de crente, mas não temos frutos. Eu quero dizer essa noite para você: o Senhor não procura as suas folhas, o Senhor não procura a sua aparência, o Senhor não procura a minha aparência, o Senhor vai procurar os nossos frutos. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Uma igreja infrutífera é uma vida decepcionante. E quando nós encontramos, olhamos para essa parábola da figueira, a decepção do Senhor da vinha, daquela figueira que está lá em uma vinha, e está lá uma figueira, e ela não dá fruto, 3 anos sendo plantada em um terreno bom, sendo regada, sendo adubada, e o que acontece? O dono da vinha vai lá e não acha um fruto. Esse é o perigo, porque o dono da vinha ele vai dizer: corta, lança fora. Mas a compaixão daquele lavrador tão grande diz: deixa, vamos poldar ela, e vamos ver se no ano que vem ela vai dar fruto.
Para concluir, queridos, assim como a figueira, o cristão infrutífero na vida espiritual corre um risco de ser cortado. Jesus Cristo, Ele tem nos dado a oportunidade. A nossa obrigação é gerar frutos de excelência para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é a obrigação do crente. Fomos tirados de uma terra infrutífera, fomos tirados do Egito e enxertados na videira verdadeira. E temos a obrigação de gerar frutos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja essa noite. Eu não sei como é que está a vida dos irmãos. Talvez diga assim, o pastor veio aqui me exortar. Jesus, Ele está voltando. Eu acho um privilégio de Deus quando alguém sacode-me para que eu possa alertar. Essa palavra, ela é para mim, em primeiro lugar, quando fui preparar, porque o Senhor ministrou na minha vida. Mas ela é também para vocês essa noite. Eu não sei o que se passa com cada um de vocês, com meus irmãos aqui, mas se o Senhor nos trouxe essa palavra, porque alguém precisa ouvir, alguém precisa se colocar diante do Senhor, como servo do Senhor. Aquilo que o Senhor espera de você é que você possa frutificar na sua vida, na sua obra, na sua casa. E se há alguma coisa que tem lhe impedido de frutificar, e você se sente alguém que está secando aos poucos, dentro da casa do Senhor, essa noite o Senhor, Ele traz essa palavra para que haja um alerta em sua vida, e você possa reavivar, e reafirmar um compromisso com Deus, um compromisso de fazer a sua obra, de frutificar aqui nessa casa. Você tem um talento único e exclusivo dado por Deus. Não enterre aquilo que o Senhor te entregou. Não enterre o talento que o Senhor te deu. Que essa noite você possa sair daqui em uma dimensão de espírito tão grande, aonde você comece a gerar frutos dentro da sua casa, com suas famílias, com seus vizinhos, no seu trabalho, com o seu comportamento, com sua forma de ser, pregando o Evangelho, orando por pessoas, profetizando sobre a vida dele, lançando palavras proféticas, agindo como filhos que fomos chamados para viver nesses últimos tempos, evidenciando os milagres, ministrando cura na vida das pessoas, sendo um instrumento de Deus aonde quer que você passe. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ficar de pé. E se você achou que essa palavra falou com você essa noite, eu quero que nesse momento, eu não sei se o ministério vai louvar o Senhor, mas nesse momento, enquanto o ministério está preparando um louvor, entre um a sós com Deus agora, e diga a Ele o que você tem vivido nesses últimos dias. Mostre ao Senhor. Se lance em Cristo essa noite, porque eu quero orar por você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se permanecermos ligados no Senhor e guardarmos suas palavras, pediremos então, e tudo nos dará para levarmos seu amor às nações. Não queremos
só queremos permanecer em ti. Aleluia, Jesus. Ensina-nos a viver o teu amor, então certamente produziremos muitos, muitos frutos, Senhor. Frutifica-nos o amor do teu Filho, e que nossos frutos sejam para a glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti, Senhor. Frutifica-nos o amor do teu Filho, e que nossos frutos sejam para a glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti. Soberano Deus, meu Pai, Senhor e nosso Salvador. Meu Deus, nós estamos vivendo dias difíceis aqui na terra, aonde o medo tem tomado a mente de muitas pessoas, Deus. Tem vivido no pânico, na depressão. Há muitas almas que estão morrendo sedenta por uma palavra, pela manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. O Senhor tem chamado a tua igreja, Deus, para viver, Deus, nesses tempos de crise, de dificuldade, levando a paz e a esperança. Nós somos o povo eleito pelo Senhor para proclamar o evangelho de fogo, de poder, de glória e de honra, Deus. Capacita-nos, ó Deus, que o teu Espírito nos renove para nos levar a esse entendimento e sairmos a proclamar a glória de um Deus vivo e imortal para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão, Deus, na depressão, no caos desse mundo, Deus. Somos chamados para frutificar a tua palavra, para pregar o evangelho com intrepidez. Nós somos o porta-voz do Espírito nesse mundo, Deus. Somos a tua igreja, somos a tua voz que pode clamar aqueles que estão morrendo, meu Deus, diariamente, sem o conhecimento da verdade e da salvação. Nos leva, Jesus, a um compromisso essa noite, de sairmos da nossa, do nosso comodismo, e nos posicionarmos como os eleitos, chamados para proclamar o novo tempo do arrependimento, o tempo da graça, o tempo de libertação, para proclamar o evangelho do Deus vivo, que pode transformar o mais vil pecador. Que cada um que está aqui essa noite possa bater no peito e entender e dizer: eu sou a voz que clamará nesses últimos tempos. Aleluias, eu sou o enviado do Senhor para proclamar um evangelho de poder. O Senhor nos disse nessa passagem que estaria conosco se há algum espírito que amedronta a pessoa aqui esta noite, Deus. Que haja libertação, que haja transformação, que haja um revigorar do Espírito Santo, para que possamos viver com ousadia e pregar com intrepidez a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, repousa, ó Espírito Santo, faz de novo como um dia tu fizeste. Oh Deus amado, faz de novo, Senhor, aquilo que tu fizeste no passado.
E nós nos colocamos como a voz profética desses últimos dias para proclamar a libertação aos cativos. Meu Deus, em nome de Jesus. E quando teus servos pregarem a palavra, quando eles testemunharem para os vizinhos, para os seus familiares, que cadeias se quebrem, meu Deus, que pessoas sejam salvas e libertas, em nome de Jesus. Sopra do teu Espírito sobre o teu povo, para viver esse chamado glorioso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é a voz profética desses últimos tempos. Saia daqui crendo nisso. Jesus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?